Pessoas chegaram a tirar pedras em mim, soltar bombas onde eu estava. Pessoas chegaram a chamar a polícia. Pessoas chegaram a amassar meu carro, torcer meu braço, querer me bater. Por quê? Aquele que prega o Evangelho passa por essas situações. As pessoas que realmente entregam suas vidas para a obra de Deus, pessoas que se dão realmente ao Evangelho para que as pessoas se convertam, passam por essa situação. Nós temos hoje milhares de missionários passando por essa situação de perseguição física. E não pense que eles não têm medo. Todos têm medo. A pessoa tem um instinto de preservação da sua vida. Nós vamos ver que Paulo diz que certa vez ele até se desesperou da sua vida. Ele achava que não tinha mais jeito, que ia morrer mesmo. Paulo fugiu várias vezes. Nós vamos ver que ele foi descido num cesto, no muro. Nós vamos ver que Paulo várias vezes saiu da cidade, era perseguido, ele saía e ia para outra cidade. Agora, Paulo não era assim medroso. Não quer dizer que ele era um covarde. Não. Porque quando o profeta Ágabo chega e pega o cinto de Paulo e se amarra a si mesmo e diz, olha, assim vai acontecer com o dono desse cinto em Jerusalém, os irmãos dizem, Paulo não vai para Jerusalém. E Paulo diz, não, eu estou disposto a morrer até pelo Evangelho. Jesus me chamou para pregar o Evangelho. Ainda que custe a minha vida, eu vou. Então, ele era super corajoso, mas muitas vezes ele fugiu para não morrer. Então, não quer dizer que a pessoa, agora ele está depressivo, ele está doente, com depressão, porque teve medo de morrer. Não. Qualquer pessoa normal sente medo de morrer. Agora, o desejo desses homens não era morrer aqui na terra pela mão de um homem, mas o desejo deles era que Deus os levasse. Então essa é a diferença. Vamos ver a nossa verdade prática aí. Os conflitos de Elias o levaram a enfrentar períodos de depressão e tristeza, mas o Senhor ajudou-o a superar. Então Elias passou por períodos que nós denominamos depressão por causa dos sintomas da depressão, que é uma doença hoje considerada aí como se uma doença que abrange pelo menos aí mais de 30% da população mundial, principalmente nas cidades grandes, que pode atingir até 68%, 70% da população, devido a esse estresse que existe nas grandes cidades, essa correria, trabalho, horários a ser cumpridos, assaltos, e tanta coisa que acontece. Então, isso leva a pessoa a ter uma vida muito difícil e uma vida que exige muito dele e que não existe o devido descanso. A pessoa não tem aí o devido repouso necessário para que ele possa recuperar a sua saúde, para que ele possa recuperar aí desse estresse que ele é submetido todo dia. Então muitos, quando enfrentam uma situação muito difícil, acabam caindo em depressão. Principalmente o que causa depressão é quando a pessoa perde um emprego, por exemplo, quando a pessoa separa-se do seu cônjuge, quando morre alguém na sua casa, quando é assaltado, quando às vezes o namoro acaba. Então são várias situações que podem levar essa pessoa a sofrer de depressão, a de repente ter o problema de ficar muito triste, muito angustiado, desejar ficar sozinho, perder o apetite para a comida, também o apetite sexual. Então são várias coisas que acontecem quando a pessoa está nesse processo. No caso de Elias, nós podemos ver alguns exemplos, como Elias foge, sente medo, então é um sintoma de alguém que fica na depressão. Veja que o anjo foi levar para ele comida, que ele estava sem comer. Vamos ver que ele entra para uma caverna, ele foge de todo mundo. Ele
se sente solitário, ele diz para Deus que só eu sobrei, né? Só existe eu agora fiel a ti, os outros todos aí estão na idolatria Baal. Então são várias coisas que nós vamos vendo e que vai formando um quadro aí depressivo na vida de Elias. Não quer dizer que Elias adoeceu e se tornou depressivo, ficou com a depressão, uma doença terrível. Não quer dizer isso. Quer dizer que ele sentiu o que todo homem de Deus sente, todo homem de Deus que espera que as pessoas se convertam devido a verem as maravilhas, os milagres de Deus, e as pessoas não se convertem. Então Elias sentiu ali que não era útil, que aquilo que ele tinha feito não tinha valido de nada e que ele não tinha utilidade para Deus. De repente, então, ele pede para Deus: é melhor ir embora. Eu não tenho utilidade, eu sou do mesmo jeito que meus pais. Eu achava que eu poderia fazer alguma coisa para esse povo se converter, para o rei Acabe se converter, mas não adiantou. Então eu prefiro ir embora. O que eu vou ficar fazendo aqui se eu não tenho utilidade para Deus aqui na terra? Então eu prefiro ir embora. Ele sentiu o desejo, então, de parar o seu ministério, passar para outro, para ver se o outro fazia melhor do que ele, e ele ir embora para morar definitivamente com Deus. E esse desejo de Elias foi cumprido por Deus. Deus o levou. Então veja bem que o sentido aí, Elias não desejou a morte porque estava depressivo. Não. Se fosse assim, Deus findaria a vida dele, morria, acabou. Ou então Jezabel o pegaria, mataria e pronto. Mas não. Ele desejava, na realidade, estar com Deus. Tanto é verdade que Deus o levou para si. A nossa leitura bíblica em classe de hoje está em 1º livro de Reis, capítulo 19, versículos de 2 ao versículo 8. Vamos ler. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e o outro tanto, se der certo amanhã estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Que vendo ele se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se, e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Glória a Deus. Então vemos aí a ameaça de Jezabel, dizendo que ia matar Elias. Vemos que Elias se preocupa com o seu moço, que o servo legítimo de Deus se preocupa com aqueles que estão com ele. Quando você está pregando o evangelho, que você levou alguém com você, ou alguém da sua família, ou alguém para te ajudar, e de repente você corre um risco de morte aí, a primeira coisa que você se preocupa é com a pessoa que você levou. Então Elias se preocupou com o moço que o ajudava e deixou ele fora dos limites do governo de Acabe. Levou-o para fora do território de Israel e colocou no território de Judá. Então, se Elias tem a intenção agora de que Deus o leve, o moço não poderia ficar aí solto sem saber o que fazer. Então Elias o colocou no lugar devido para ele ficar ali, se estabelecer ali, e Elias mesmo foi para fora do território onde estava e foi procurar um contato íntimo com Deus. Qual era o lugar que Elias se sentia mais à vontade com Deus? Sempre no monte. Por quê? O monte é seguro. Quando ele subia ao monte, de lá ele via quando os inimigos chegavam. Foi assim que ele fez, e mandou descer fogo do céu, né, e queimou os soldados que vieram prendê-lo da outra vez. Então o que ele ia fazer? De novo ele subiria a um monte, e de lá ele veria se a Jezabel mandasse os soldados prendê-lo.
Então ele tinha a intenção de pedir a Deus que o levasse para si, mas ao mesmo tempo preocupado com a sua vida aqui na terra, de Jezabel conseguir pegá-lo e matá-lo. Ele queria estar com Deus. Então ele foge para o monte, ele teria que andar muito ainda, não tinha levado víveres, ou seja, coisas para se alimentar. Então, com cansaço, imagine alguém que matou 850 profetas. Imagine a força física empregada nisso, depois de passar por aquela grande preocupação, né, de orar e de buscar a presença de Deus, de ali sofrer aquela pressão. Deus teria que responder ao seu sacrifício. Depois de passar por tudo isso, ainda o esforço físico para matar 850 profetas, depois a corrida que ele fez à frente do carro de Acabe, e ainda agora fugir. Então um esforço físico muito grande, e ele precisava de alimentação. Ele deitou de cansado para dormir, e dormiu. O anjo veio, acordou, então deu a ele comida, e uma comida especial, uma comida ali que não era apenas uma coisa material, uma comida como nós comemos, mas uma comida que Deus enviou. Então não era apenas um pão e água simples, porque ele passaria 40 dias e 40 noites viajando para o monte Horebe, e essa comida seria suficiente para que Elias não morresse de fome, não tivesse problema de saúde. Então era comida especial, era um milagre que Deus estava realizando ali. Então nós vemos aí um jejum, mas um jejum sobrenatural agora de Elias. 40 dias e 40 noites com apenas aquele pão e aquela água que o anjo lhe deu. Sempre se fala em jejum, ensina sobre jejum, e nós devemos praticar isso na nossa vida. Então você deve também treinar o seu corpo para o jejum. Você deve praticar isso na sua vida. O jejum é muito importante para o servo de Deus. Você vai treinando o seu corpo para que ele possa passar por um período mais longo, um pouco de jejum. Uma pessoa que puder passar aí uns 3 dias em jejum, em oração, em estudo da palavra de Deus, se entregando a Deus, conversando com Deus, em intimidade com Deus, num lugar que você possa passar aí mais sozinho, em comunhão com Deus, a sua vida pode ser mudada, transformada totalmente. Você pode de repente começar uma vida de milagres realmente na sua vida. Você pode ser transformado totalmente devido a uma atitude dessa, de se entregar totalmente a Deus, de passar momentos de extrema comunhão com Deus, de dedicação total a Deus, de busca pela presença de Deus. Isso pode mudar a sua vida. Eu não estou falando aqui de coisas impossíveis e nem coisas que eu nunca fiz. Então é normal. Quem me conhece, quem me convida para pregar já sabe. Durante o tempo que eu estou pregando, eu não como nada. Então é um propósito diante de Deus que você faz, uma entrega diante de Deus para ser instrumento de Deus, para ser usado por Deus. Um legítimo servo de Deus, ele não é glutão. Ele não fica exigindo aí restaurante de primeira qualidade, não fica se empanturrando de comida onde ele vai pregar, não fica aí dando despesas extras para a igreja, exigindo hotel 5 estrelas, comida em melhores restaurantes, nada disso. Nós não estamos aqui para aproveitar da igreja, para explorar a igreja, nada disso. O legítimo servo de Deus, ele vive em jejum, em oração, em comunhão com Deus. Dentro da nossa introdução diz assim: muitas vezes ficamos tão fascinados com o registro bíblico sobre homens e mulheres de Deus que acabamos esquecendo que todos eram humanos. Passamos a enxergá-los como heróis e como tal acreditamos que eles não tinham falhas. Todavia a Escritura mostra os homens de Deus como